Apenas eu quero lembrar com alguma coisa que eu repeti várias vezes, mas eu creio que não é mal repetir. Quando um prato é bom, a gente gosta de repetir, né? E assim é com essa intenção que eu repito algumas coisas. Essa questão de ambientes e costumes não é uma coisa sem importância. Ela é importantíssima, porque ela trata de analisar, de viver os princípios católicos na prática. Tem uma quantidade enorme de sacerdotes que, hoje em dia, menos do que antigamente, muito menos que antigamente, que transmitem a doutrina tradicional da Igreja. Mas eles soltam aquela doutrina tradicional da Igreja, que são muito bonitas e tudo. Aliás, eles deveriam ressaltar mais a beleza da doutrina do que a ideia de que eles sabem muita coisa. E eles soltam aquilo como uma bola de sabão no ar, e os católicos ouvem aquilo, mas não sabem aplicar aquilo à vida cotidiana, à vida prática. E os ambientes e costumes, eles são feitos em função da aplicação da doutrina católica à vida prática do católico. Ou seja, um católico que não enxergue bem a aplicação da doutrina à vida prática, ele vive fora da realidade. Ou ele fabrica para si uma realidade que não é real, é fictícia. Ele vive numa ilusão. Então, quando o Dr. Plínio analisa os vários aspectos da vida, ele emite princípios, ele explicita coisas que, se a pessoa seriamente aderir àquilo e aplicar, ela se santifica. Isso eu tenho certeza que ela se santifica. E é por isso que a imensa maioria dos católicos praticam, professam uma doutrina e praticam uma doutrina, às vezes até oposta. Pega, por exemplo, a coisa mais comum do mundo, ainda hoje, mas já desde meu tempo de infância, eram católicos de ir à missa todo domingo, como era a minha família, mas depois iam à praia. E não viam contradição entre o ser católico e o ir se apresentar num panorama nudista na praia. Ora, isso que se aplica nesse aspecto, se aplica também a um monte de outros aspectos que o Dr. Plínio explica. Então, por quê? Porque o homem tem uma capacidade incrível, uma deformidade, que, pelo fato dele ser inteligente, se ele tiver real amor de Deus, ele consegue viver na prática em função do amor de Deus que ele tem. Mas o viver na prática é aplicar na vida cotidiana os princípios que ele aprende da doutrina católica. Fora isso, a alma humana tem um tipo de deformidade por onde ela é capaz de professar uma doutrina e, na prática, viver uma doutrina oposta. É uma doença, uma falta de sacralidade, é uma falta de coerência, mas o homem, concebido no pecado original, é capaz disso. E a pessoa, com a maior naturalidade, ela pega e professa a doutrina católica e, na prática, vive uma coisa que é oposta à doutrina católica. Eu me lembro, uma vez eu discuti com uma senhora que ela era uma espécie de líder religiosa de um grupinho lá, e ela, então, ela se punha como uma grande personalidade, abençoava, sabe? Dava bênção, dava tudo para... E um dia ela esteve lá na sede onde eu era encarregado, e horas tantas eu critiquei, para ver até onde ia a coerência dela, eu critiquei a questão da praia, do banho de mar.
E ela respondeu assim, a gente procura um maiô decente e é difícil de encontrar. Quer dizer, aí a gente percebe que ela, não sei se ela usava, mas ela considerava que havia maiôs decentes. Mas o que é um maiô decente? Como é que na cabeça dela cabia isso com a modéstia? Por que a modéstia só vale na cidade depois que subiu a serra? E lá embaixo da serra a modéstia é outra? Essas incoerências estavam cheias na época que eu era menino. E assim, por quê? Porque o clero relapso, o clero mole, o clero ecumênico, o clero encontrava sempre fórmulas de, de atender às dores de consciência com fórmulas muito sutis de complacência, de condescendência, de tolerâncias em aspectos em que não se podia ter. Bem, então, quem compreende bem essa questão ambientes e costumes, compreende bem como aplicar a doutrina católica na prática. Porque as pessoas, tem gente que tem a doutrina católica como uma espécie de vapor, uma espécie de fumaça, e não aplicam na prática. Então, o exercício de hoje é um exercício que vai falar de um aspecto que nós vamos ver agora, e eu peço que enfoquem sobre esse prisma, que os vários princípios que o Dr. Plínio vai dar e que nós devemos prezam a civilização cristã e aplaudem expoentes do neopaganismo. Esse Ambiente de Costumes é de 1956. Isso que naquela época era algo super escandaloso, hoje está muito mais disparatado do que naquela época. Então, vamos ver. Veja esses dois meninos. Eles são pajens do Duque de Norfolk, na Inglaterra, que era católico. O Duque era católico. Veja como esses meninos são sérios, como eles são elegantes, são finos, como a elegância deles está ligada à sacralidade dos trajes deles, como eles estão muito bem apresentados. Se eles tivessem seminus, absolutamente não teriam esse aspecto de sacralidade que aparece aqui. Então, o Dr. Plínio pega essa foto e analisa. Segundo a ordem natural das coisas, veja bem, a ordem natural das coisas, as elites de um povo, e de modo particular os que as representam, perpetuam e atualizam a tradição. Quer dizer, é a elite de um povo que perpetua e atualiza a tradição. Constituem como que a quintessência, a expressão mais alta e mais típica das qualidades nacionais. Então, é essa aristocracia, né, que as elites são aristocracia, que elas devem, o papel delas é representar, personificar e aprimorar as tradições. As elites verdadeiras não formam, pois, um corpo de gozadores egoístas que assambarcam em benefício próprio todas as vantagens e todas as qualidades em detrimento da massa embrutecida e faminta. Então, ainda mais sobretudo no ambiente atual, as elites que têm, elas são essas de levarem vantagem, de usufruir, de se esbaldarem no nababismo material daqueles, enquanto por baixo tem a massa embrutecida e faminta. Antigamente, a massa servia de modelo, de exemplo para o povo, e o povo se refinava
na sua medida, em função do refinamento que a massa expressava para que a elite, as elites expressavam para eles. Bem, as elites, fazem parte do povo, no sentido genial que Pio XII deu à palavra. Então, veja, vivem da mesma seiva, têm em grau eminente e para o bem de todos as qualidades que exornam, quer dizer, exornam aqui é que enfeitam, né? Que decoram toda a nação. E estão para a nação, como a flor para a haste, ou a cabeça para o corpo. Quer dizer, as elites fazem parte do corpo, como a cabeça faz parte do corpo. E o papel delas é influenciar todo o corpo social e puxar tudo para cima. Hoje, aqui no nosso caso, no Brasil, as elites não têm papel nenhum. As elites se entregaram inteiramente, se abandonaram o posto delas de funcionar como esse exemplo para todo o povo que está abaixo delas e puxar tudo para cima. Assim é que o Ocidente cristão entendeu o papel das elites. O que aconteceu? A Revolução deu um lance magistral. Ela trocou as elites pelas atrizes. Ela trocou as elites pelas famosas. Ela trocou as elites por gente que, do ponto de vista moral, do ponto de vista do amor de Deus, era uma liquidação. Bom, continua a frase. E é a compreensão deste papel das elites verdadeiras que dá à Inglaterra, no caso que ele está vendo, a par de seu prestígio de grande nação odierna, que ela não teria se não fossem as elites, o encanto e a distinção de que todos lhe reconhecem. E como tem esse aspecto, tinha em 56 na Inglaterra, tinha isso, o povo reconhecia e ficava empolgado e se deixava arrastar. O desenvolvimento do sentido da personalidade humana se nota admiravelmente no mais modesto dos ingleses. Esta qualidade, hoje em dia alguém dirá, mas eles são anglicanos, por exemplo, eles foram coisas que eles herdaram do tempo em que eram católicos. E esta qualidade, difundida em todo o corpo da nação, se exprime magnificamente nos elementos exponenciais de suas múltiplas elites. Então, onde é que estão as elites da Inglaterra? No mundo científico, nos administradores, nos estadistas, nos guerreiros, nos fidalgos. Então, isso tudo junto puxava para cima um país inteiro. Aqui eu coloquei a foto para nós vermos. Eles, nessa posição, influenciam todo o país que está abaixo deles. Eles são são pajens do Duque de Norfolk, que vai aparecer na próxima foto. O nosso clichê representa 2 pajens do Duque de Norfolk, o líder católico inglês, em traje de gala para a coroação da rainha, os 2 meninos estavam. Por sua alta e tão natural distinção, são eles o fruto típico de uma escola de educação e de uma tradição que visa levar ao auge o esplendor, a dignidade do homem, pelo domínio do espiritual sobre o físico. Quer dizer, onde acabou o esplendor, onde acabou a dignidade, acabou o domínio da alma sobre o corpo. Então, pelo controle do que o homem tem de baixo. Quer dizer, o homem tem baixezas na natureza dele que ele precisa controlar e dominar. E essa gente faz isso. As elites devem fazer isso. E também eles são responsáveis pelo desenvolvimento do que ele tem de nobre. Quer dizer, o que o homem tem de nobre, as elites devem ajudar a aprimorar, puxar para cima.
Esse aqui é o Lord Henry Howard, oitavo Duque de Norfolk. Eu sei que já passaram de 16, eu não me lembro quantos foram, mas atualmente eu não sei qual será e o que será, mas também está todo metido na decadência. A Inglaterra inteira, inclusive, insistimos, o mais modesto inglês se reflete de algum modo neles. Quer dizer, eles eram exemplo para a elevação de todo mundo. Todo país que não tem elite está numa situação terrivelmente complicada, terrivelmente, diria, catastrófica, porque não tem os elementos que alcem o povo para cima. E hoje o Brasil está nessa situação. Veja essa outra foto. São comunistas fazendo uma manifestação na Inglaterra. Então, o doutor Plínio comenta: jovens comunistas em marcha. É a massa sem elite. Porque isso aqui, eles não imitaram das elites. Eles estão fazendo independente das elites. Estão descolados das elites. Então, é a massa sem elite em que uma filosofia materialista desencadeou a animalidade humana. Eles estão animalizados. Os traços dos rostos são diversos, mas a expressão é a mesma. Todos eles têm a mesma expressão: ferocidade, descontrole, vulgaridade. Tem-se a impressão de almas que vivem para o culto da matéria e as vibrações do ódio, e nada mais. Para que veja essas fisionomias. Como pôde o governo inglês prestigiar, aproximando-os da rainha, levando-os a Westminster, prestando-lhes todas as honras oficiais, esses sinistros representantes do materialismo que ele vai mostrar aqui, da brutalidade e da incultura, que são Khrushchev e Bulganin. Isto depois de, há algum tempo atrás, Tito já ter maculado com sua presença os mesmos lugares. Quer dizer, a monarquia inglesa convidou esses personagens que são péssimos, são comunistas, são o oposto da dignidade e da sacralidade, convidou esses homens para uma situação de honra e aproximaram da rainha e tudo. Esses que são os símbolos do oposto. Compreendemos a reação dos refugiados russos, poloneses e balcânicos. Compreendemos o desagrado dos católicos ingleses. Não somos contra tomadas de contato diplomáticas, mas parece-nos que elas poderiam produzir igual resultado num ambiente discreto, sem as honrarias que foram para o comunismo um triunfo moral. Quer dizer, tá bom, são chefes de Estado, é preciso ter alguma relação diplomática? Tem-se, mas esconde-se, não se faz alarde, não se faz festa. Porque se faz isto, é para promover. Não se tem o direito de cultivar de tal maneira os valores de que o comunismo é a mais atroz negação e, ao mesmo tempo, manifestar consideração e apreço aos expoentes mais qualificados do comunismo. É o que foi feito. Bom, tudo isto que nós vemos, o que tem? Esse tipo de atitudes com relação a esse tipo de gente, esse tipo de ecumenismo com esse tipo de gente, só serviu para rebaixar as coisas. Para rebaixar isso baseado no quê? Naquilo que todos nós vemos, a história como está hoje. Nasceu dessa postura. O ecumenismo religioso funciona, no ponto de vista das religiões, como essa espécie de ecumenismo temporal funciona para isso. É uma maneira de degradar tudo.
Hoje eu recebi nós vamos ver depois, horas tantas, um anúncio de que vai ter uma missa, que vai ser esse final de semana, uma missa negra em São Paulo, num templo satânico, em São Paulo. Quer dizer, tudo isto vai acontecendo. É impressionante o anúncio que eles fazem. A gente se pergunta, vai ter ecumenismo com isso também? Seria coerente, segundo Francisco, que se fizesse ecumenismo disso, com isso. Né? Tutti fratelli. Tutti fratelli. Ou seja, fazer essa espécie de permeação no campo material, no campo das atividades, enquanto há contradições doutrinárias brutais, essa permeação passiva e assim ecumênica demole as muralhas que separam uns dos outros e liquidam tudo, e faz tudo virar uma pasta socialista e